Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de sociedades comerciais que, por sua vez, será a última a ser abordada. Portanto, como foi dito na aula anterior, nessa aula vou falar sobre as empresas cooperativas, empresas públicas e das empresas de economia mista. Portanto, para dar início a esta aula, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para receber todas as notificações de aulas novas. Se és visita no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se mesmo já agora e assista os vídeos anteriores para te situares sobre o que foi tratado naquelas aulas. Entretanto, se já fez isso tudo, então assista a aula, que por sua vez será a última a ser abordada nas sociedades comerciais. Assim, começando pelas empresas cooperativas, elas são definidas como pessoas coletivas de livre constituição de capital e composição variável, que visam, através da cooperação e entreajuda dos seus cooperativos, a observação sem fins lucrativos das necessidades econômicas, sociais ou culturais destes, podendo ainda, a título complementar, realizar operações com terceiros. Dado o conceito de empresas cooperativas, você deve estar a se perguntar, mas afinal, empresas cooperativas não é a mesma coisa com as sociedades comerciais? A resposta é não. Por quê, meu caro amigo? Porque as cooperativas distinguem-se das sociedades comerciais pelas suas características, que por sua vez são a viabilidade do capital social, a viabilidade do número de sócios e, por último, o objetivo não lucrativo. Porém, para que as cooperativas possam entrar em funcionamento, essas devem obedecer os seguintes princípios. Princípio da adesão ou da porta aberta. Neste princípio, para além da variabilidade do capital e do número de membros que a admissão ou a demissão constituem um ato livre e voluntário, que a admissão ou a exclusão dos cooperadores não podem ser objeto de quaisquer restrições ou discriminação. Princípio da gestão democrática. Neste princípio, estabelece-se a plena igualdade em direito e deveres de todos os seus membros, independentemente da sua participação no capital social, na medida em que o esforço participativo e o espírito de empenhamento são as coordenadas fundamentais. O princípio do juro limitado ao capital. Este princípio estabelece que a remuneração aos membros das cooperativas pela sua participação no capital social e nos depósitos obrigatórios e pela realização de títulos de investimento deve ser limitada, sendo a respectiva taxa fixada pela Assembleia Geral. Princípio do retorno dos excedentes em função das operações realizadas. Este princípio estabelece que o excedente distribuído aos cooperadores serão proporcionais às operações econômicas realizadas por estes com a cooperativa ou ao trabalho e serviços por eles prestados. Princípio da educação cooperativa. Estabelece que as operações devem fornecer a educação cooperativa dos seus membros, trabalhadores e público em geral, e a difusão dos princípios e dos métodos de cooperação, designadamente através da constituição de reservas especiais para tal efeito. Por último, tem-se então o princípio da intercorporação. Este princípio estabelece que as cooperativas devem privilegiar as suas relações com outras cooperativas. Sendo assim, as cooperativas não entram só em funcionamento sem saberem em que ramo poderão atuar. Para esse efeito, os cooperadores têm o livre-arbítrio de atuar nos seguintes ramos: consumo, comercialização, agrícola, crédito, construção e habitação, produção operária,
cultura, serviços e, por último, ensino. Logo, depois dos cooperadores terem decidido em que ramo irão atuar, esses devem saber em que espécie de cooperativa estão metidos. Para esse efeito, são duas espécies em que os cooperadores podem se situar, assim como cooperativa do primeiro grau, que é aquela cujos membros são pessoas singulares ou pessoas coletivas. Cooperativa de grau superior, que são aquelas cujos membros são exclusivamente cooperativas já legalmente constituídas, assim como uniões, federações e confederações. Entretanto, para a regulamentação dos direitos e obrigações das cooperativas, usa-se o direito comercial, nomeadamente a legislação referente à sociedade anônima. Porém, embora alguns acadêmicos e empresários entendam que as cooperativas não se revestem da natureza de uma verdadeira sociedade comercial, a verdade é que a legislação comercial é a mais adequada para a integração de lacunas, assim como as situações resultantes de falência, anulação de deliberações sociais, da obrigatoriedade de escrituração de livros e de contas. No entanto, a responsabilidade dos membros das cooperativas é limitada ao montante do capital social subscrito pela cooperativa, sem prejuízo de os estatutos da cooperativa poderem determinar que a responsabilidade dos cooperadores seja ilimitada, ou ainda em relação a uns e ilimitada quanto a outros. Assim, tal como a lei das sociedades comerciais impõe regras para que as sociedades tenham firmas, nas cooperativas também há essa imposição, podendo ser a união dos nomes dos cooperadores ou diferente desse, se assim desejarem, seguido sempre de cooperativa, união de cooperativas, de responsabilidade limitada ou ilimitada. Logo, assim como as sociedades comerciais, as cooperativas também são dirigidas por órgãos sociais, que por sua vez são os membros das sociedades anônimas. Empresas públicas. As empresas públicas são aquelas cujas propriedade e gestão pertencem exclusivamente ao Estado, tendo por objetivo primário a defesa de interesse geral, sob o contrato e orientação do Estado. Logo, as empresas públicas são criadas pelo Estado, com capitais próprios ou fornecidos por outras entidades públicas para a exploração de atividade de natureza econômica ou social, de acordo com o planeamento econômico. Ainda, são tidas como empresas públicas empresas nacionalistas, isto é, através das transferências para a nação por via de autoridade da propriedade e gestão de empresas que anteriormente pertenciam ao setor privado. Logo, as empresas públicas também gozam de personalidade jurídica e são dotadas de autonomia financeira, administrativa e patrimonial. Assim, o funcionamento das empresas públicas é assegurado por órgãos conhecidos por Conselho Geral. O Conselho Geral, nas empresas públicas, é obrigatória apenas para aquelas empresas que se dedicam à exploração de serviços públicos. Logo, nas empresas públicas, o Conselho Geral é constituído por representantes dos ministros, dos trabalhadores, das empresas e entidades ligadas à atividade desenvolvida. Por outro lado, tem-se o Conselho de Gerência, que é constituído por 3 a 7 membros, nomeados pelo Conselho de Ministros, sob proposta do ministro da tutela, depois de ouvidos os trabalhadores da empresa. E, por fim, tem-se o Conselho de Fiscalização. Aqui, a Comissão de Fiscalização é composta por 3 a 5 membros nomeados por despachos conjuntos dos ministros das Finanças e da tutela de entre os 5 membros obrigatoriamente da tutela. Entretanto, de entre os 5 membros, obrigatoriamente um deles tem de ser um revisor oficial de contas e o outro
indicado pelos trabalhadores da empresa. Empresas de economia mista são aquelas cuja propriedade e gestão pertence conjuntamente ao Estado e a particulares. Entretanto, em geral, as empresas de economia mista são reguladas pelo direito privado e pode predominar o caráter capitalista ou socialista, isto é, consoante o grau de participação do Estado no capital e na gestão. Assim, em vez de partir da rede pública até certo ponto, os processos e os métodos da gestão econômica privada podem seguir o caminho inverso, partindo da empresa capitalista, para que, ao lado dos interesses privados, se ouça a voz do interesse geral. Assim, trata-se de uma sociedade por ações submetidas às regras do direito comercial e à coletividade pública. Aqui, o Estado é um dos acionistas. E, por fim, tem-se então a coletividade participa na gestão dos negócios e acha-se representada no Conselho de Administração. Assim, as empresas de economia mista não são exploração de tipo administrativa, nem entidades de direito público, mas não se identificam com as empresas privadas de feição exclusivamente mercantil, podendo assegurar a defesa do interesse geral do bem comum, mas com cunho muito menos estatal, formalista e burocrático, que o da generalidade das explorações públicas. Dadas as considerações, surge a questão de como é que as empresas públicas situam-se juridicamente e economicamente. Logo, juridicamente, as empresas públicas situam-se muito perto da fronteira que separa o direito comercial do direito administrativo e, economicamente, estão na ponte que liga a zona capitalista e a zona extracapitalista. Assim, a aquisição de ações por parte do Estado é um suave processo de travar as observantes tendências do capitalismo liberal e de preparar o terreno para uma economia de feição menos individualista. Caríssimo, terminei com o primeiro capítulo, na qual falei sobre das sociedades comerciais, das cooperativas, das empresas públicas e das empresas de economia mista. Só para atualizar-vos, meu objetivo é de ensinar a vocês não só o que tem a ver com sociedade, mas sim ensinar a vocês assuntos que têm a ver com o capital e as reservas das sociedades. Bom proveito a todas as aulas que já assistiu e não assistiu, e espero que tenha entendido. E qualquer situação de desentendimento sobre o que abordei anteriormente e atualmente, deixa a tua sugestão nos comentários para que possamos partilhar os mesmos conhecimentos. Um forte abraço e que Deus abençoe. Até as próximas aulas.